bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista nos direitos da saúde e no direito das pessoas com deficiência. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tanto se fala, que tanto se discute e que é tão significativo na vida das crianças, que é a inclusão escolar. A gente resolveu trazer a visão de uma psicopedagoga e psicóloga que atuou nisso de forma muito presente e que atua no auxílio e no desenvolvimento de professores e capacitação para que os professores consigam, então, tratar melhor as crianças neurodivergentes. A gente vai ouvir, então, a Bárbara Maciel, que tem especialização em ABA, cursando neuropsicologia, e tudo bem. Então, é um prazer imenso estar aqui, em primeiro lugar, né? Muito obrigada pelo convite, me sinto super honrada, né? E muito importante a gente estar falando sobre esse tema, né? Conforme a gente já estava falando nos bastidores, né? O local que é onde as crianças mais ficam. Onde é, doutora Rosana? Na escola, né? Na escola, exatamente. Então, na escola é que os professores começam a verificar eu não vou dizer essa palavra deficiência, mas a diferença, essa é a palavra correta, a diferença nos alunos. Por quê? Porque um professor está lá com 23, 24 alunos em sala de aula, né? E ocorre que vai ter uma ou outra criança que vai se diferenciar. E é isso que a gente faz, né? Não sei se tu quer que eu fale um pouquinho sobre o curso de capacitação. Não, na verdade, a gente, né, vai falar sobre tudo isso, assim, mas eu acho que teve uma mãe, uma vez que ela teve aqui, ela me disse uma frase, assim, que me marcou muito. E ela disse assim, enquanto eu, como mãe atípica, né, lutava contra plano de saúde, contra médicos e, enfim, tudo que eu tinha, porque eu queria dar um desenvolvimento pro meu filho e tal. Mas quando eu levei ele pra escola, aí era ele que tinha que travar a luta dele, né? Era ele que tinha que enfrentar aqueles desafios da escola. E acho que esse é o maior, é a questão que a gente tem, assim, como muito significativa, né? Muito. As crianças vão pra escola, lá elas estão lá com os professores, né? Com os orientadores, mas elas estão lá sozinhas. Exato. A lei da inclusão colocou, então, essas crianças todas na escola regular, só que não capacitou esses profissionais que vão atender eles para saber como que eles vão agir com essas crianças. Eu acho que essa é a questão, né? Exatamente. É essa dificuldade, porque os professores, eles não foram, tu falou a palavra correta, capacitados para lidar com uma criança autista em sala de aula. Por quê? Porque é uma criança que vai demandar um olhar diferenciado, né? Por mais que hoje as crianças com autismo, elas têm direito a ter um acompanhante em sala de aula, ainda assim, quando se está com demais crianças, as outras crianças que estão em sala se questionam por que ele é assim, né? Por que ele não consegue fazer as atividades? Por que ele se desorganiza, né? Porque a criança, ela é diferente. Então, dentro desse espaço de escola, eu enfrentei isso na pele, né? Porque eu trabalhei em escola, tanto em rede privada quanto rede pública, né? E essa experiência foi muito interessante na época enquanto psicopedagoga, não ainda enquanto psicóloga, né? E ver essa dificuldade dos professores, que é olhar, observar esse aluno, fazer adaptação curricular, porque tu tem que criar um currículo adaptado para essa criança. Tu não pode pegar uma criança autista que ela ainda, que eu digo, né, eu sou especialista em ABA, como tu falou. Quando a criança chega para atendimento comigo, primeira coisa que eu vou ver é o que essa criança consegue fazer, o que ela faz. Eu parto da onde ela está para onde eu quero alcançar com ela, para que ela venha ter um desenvolvimento e qualidade de vida. Onde? No convívio familiar e no ambiente escolar, certo? Então, o professor, ele não consegue ter essa diferença. Então, a criança, ela não consegue ficar sentada. Muitas vezes, todos os alunos autistas que eu tive contato são crianças que não conseguiam ficar sentada,
que ficavam o tempo todo andando em círculo na sala de aula ou indo de classe em classe pegando material do colega, né? Então, várias situações acontecem e o professor não sabe lidar com essa situação. Como agir, né? Então, capacitar esses profissionais é tudo, porque eu digo que é na escola aonde o profissional está e vai ter essa vivência com a criança. Que nem eu digo, os pais, eles largam as crianças, seja da educação infantil, principalmente, que é a escolinha, a criança fica a maior parte do tempo. Então, aonde esses profissionais olham essa criança, percebam a diferença, eu sempre digo, faça um protocolo. O que é um protocolo, né? Começa a anotar todo o passo a passo da criança no decorrer do dia, né? Então, hoje fulaninho apresentou tal e tal comportamento em devida situação. Vai fazendo esse protocolo de vivência da criança. Para quê? Para quando chamar os pais, chegar para os pais e dizer, olha, pai, mãe, durante 3 meses a gente vem acompanhando o seu filho ou sua filha e ele vem demonstrando tais e tais comportamentos. Nós, então, sugerimos que vocês busquem, né, um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar para que eles possam estar realizando um diagnóstico para que a gente também possa ajudar o seu filho. Então, o professor pode fazer isso. E se isso vem da escola, quanto mais cedo, eu sempre digo, quanto mais cedo a criança ter o diagnóstico, principalmente do espectro autista, melhor será para o desenvolvimento dela. Aonde a criança começa a estar cedo? Escola. Então, se o professor puder ajudar a equipe com essa observação, é maravilhoso. Só que o professor precisa conhecer. E eu acho que esse é o desafio hoje, né? A gente, eu, por exemplo, dentro do escritório, quais os desafios que eu vejo, né? É o desafio de uma criança que não consegue um tratamento quando precisa. É o desafio de uma criança que não consegue, muitas vezes, um monitor escolar, né? E a gente vê, assim, ó, que a escola, ela não tá preparada, né? E a gente hoje precisa... eu gravei esses dias com o Cadu Lins, e ele fez ele é um educador físico, né? E ele fez uma frase, assim, que me marcou muito. E ele disse, assim, que o autismo hoje é o maior problema de saúde pública do Brasil. Né? E ele é um problema de saúde e educação. Não tem como, né? Aqui o programa é saúde urgente, como se a gente tivesse... Só que não tem como a gente desassociar, né, a saúde da educação, porque essa criança, ela tá na escola, né? Então, a partir deste momento, não é... A gente vê, e eu vejo muitos dos profissionais que eu recebo aqui falarem, por exemplo, que eles têm muita dificuldade da escola abrir para eles irem lá, para conversar, para a equipe multi ir lá conversar com a escola, para trabalharem juntos numa formação do PEI. Tudo isso porque a escola ainda tem, assim, uma coisa de, eu não quero que a saúde venha aqui se meter na educação. E a gente está aqui justamente para falar, para quebrar essa barreira. Exato. De que essas áreas têm que andar juntas, porque o indivíduo é um só. Tem que se conversar. Né? Então, eu acho que falar sobre a importância dessa união, né? Assim como a escola, muitas vezes, é quem percebe o diagnóstico e leva para o filho, como tu falaste há pouco, né? Às vezes o professor tá ali, ele começa a perceber um comportamento diferenciado e ele consegue alertar os pais que muitas vezes não perceberam isso, porque são pais de primeira viagem, porque, né, não veem essa criança, às vezes, com outras crianças para perceber essa diferença, né? Exatamente. Então, isso que eu acho que é importante tu comentares sobre a importância que o professor tem no desenvolvimento daquela criança. Sim, é muito importante isso que tu tá falando, porque é a pura realidade, né? O professor tem importância, sim, porque é ele que passa a maior parte do tempo com a criança e consegue perceber toda a fase do desenvolvimento, né, daquela criança. E percebendo essa fase do desenvolvimento, ele consegue ter esse olhar filtrado, né, para perceber as diferenças comportamentais que a criança está apresentando, que é diferente das demais, que a gente diz dentro da normalidade, que não existe normalidade, né? Então,
Então, é muito importante ter esse olhar, né? Eu sempre digo, quando chegava para mim, né, no consultório, hoje eu não atendo mais no consultório, né, mas quando chegava para mim no consultório, o encaminhamento da escola muito bem escrito, né, dizendo, fulano vem apresentando tais e tais comportamentos, que é isso que eu bato nessa tecla, né, é fazer, como eu te falei, um protocolo de desenvolvimento da criança dentro da sala de aula, porque é ali que ela está apresentando tudo. Na hora do lanche, ela não se alimenta, na hora das brincadeiras, ela fica girando em volta do próprio corpo com determinado brinquedo, ela não brinca, não interage com os demais alunos. Então, todos esses comportamentos vão ser, como é que eu vou te dizer, critérios, né, para que a gente possa estar olhando e dizendo, não, realmente, há 3 meses ele apresenta esse comportamento. Então, facilita a vida da equipe multidisciplinar, facilita a vida de um neuro, né? Porque eu sempre digo, psicólogo ainda tem vários atendimentos com a criança. Já chegou crianças para mim que a mãe, porque ele é autista, não sei o quê, e eu atendo a primeira, a segunda, a terceira, na quarta eu chego para a mãe e digo, não, mãe, o seu filho não é autista. É falta de limite mesmo. Eu sou obrigada a falar, né? Assim como tem crianças que eu vou dizer, não, realmente ele é, porque eu já tenho aquele protocolo da escola, eu faço todo a minha parte técnica de conhecimento, e aí sim, eu vou dar o laudo e aí vou encaminhar para os demais profissionais. Neuro, né? Porque só o diagnóstico do psicólogo não é o suficiente. Mas então eu posso encaminhar para o colega, para o neuro, para a fono, para outros profissionais, para que eles também tenham aquela visão que eu tive. E aí eu descrevo toda aquela visão que eu tive da criança dentro do consultório, né? Então, quando a escola faz isso, ela ajuda muito os profissionais. Por isso que é muito importante cada vez mais a escola se aproximar da equipe multi e se conversarem para ajudar, não só na questão do diagnóstico, mas na questão do desenvolvimento da criança em sala de aula, no ambiente escolar. Porque não basta a escola agir como, percebo que aqui tem sinais de diferença. Ok, e como que age diante disso, né? Quais sinais de diferença? Né? Como, mas beleza, então existe uma diferença, a escola vislumbrou ali algumas questões, passou para a família foi atrás, chegou atrás no diagnóstico. Ok, e daí como que a escola vai agir dali para frente? Porque os relatos que eu recebo no escritório é assim, meu filho vai para a escola 1 hora, ele fica lá 1 hora andando na pracinha, e daí ele vai embora, né? A criança não vai para a sala de aula, não existe um esforço para aquela criança. Exato. Aquela criança, ela recebe um estigma de, esse aqui tem diagnóstico, exato, esse aqui é laudado. E deu, pronto, não se luta mais por ele, né? Sim. Eu, enquanto especialista em terapia ABA, né, eu digo, né, eu amo a terapia ABA. Tem pessoas que são contra, viu, Rosana? Existe muitas pessoas que são contra. Por quê? Porque a terapia ABA, explicando um pouquinho o que é ABA, nada mais é do que repetição. Ela vem lá da teoria de Skinner, quando Skinner fazia, né, as repetições, né, os testes com os cachorros, gatos, enfim, tudo era por repetição. Então, a ABA, ela ensina repetição. Então, muitos que são contra a ABA dizem que você está adestrando o filho. E, na verdade, não é que você está adestrando. As pessoas que são contras, elas não entendem que tu está tirando um comportamento desadaptativo, que é o se desorganizar num ambiente público, né, o não conseguir sentar, o não conseguir esperar, né, para colocar um novo comportamento que vai dar qualidade de vida para essa criança. Então, eles não têm essa visão, né? E a terapia ABA nada mais é do que isso. Eu digo repetição. Agora eu vou te fazer uma pergunta, bem de opinião pessoal mesmo, assim. Tu acha que essa opinião, ela é porque, de fato, acha-se isso, que é um adestramento de pessoas, ou porque ela é uma terapia cara e que não é interessante para o poder público, não é interessante para os planos de saúde, enfim, investirem nesse tratamento que, justamente por ele ser repetitivo, ele tem uma carga horária muito grande. Exato. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que a terapia ABA é uma ciência, ela já está enquadrada dentro de uma ciência, eu leio muito artigo sobre, tá? E sim,
tem estudos de que ela não é tão eficaz e tem estudos de que ela é muito eficaz. Não é que ela não seja tão eficaz, é que assim, ó, vieram depois da aba o Denver, que eu não conheço muito. Mas quando eu fui estudar um pouquinho, ler, o Denver nada mais é do que a aba com mais um pouco de metodologia. Ou seja, se tu for ver todas as terapias, todas partem da aba, da história de Skinner. Todas. Né? Então, não tem como tu dizer qual que é melhor, o que é pior. Eu sempre digo, tu tem que buscar aquilo que é melhor para a qualidade de vida do teu filho. Ponto. Né? Ela é com bastante horas, sim, porque você precisa ensinar. Porque o que eu quero dizer, Rosana, que uma criança autista, ela não é que nem nós, né? Vamos supor, a gente está lá na fase do desenvolvimento e a gente está aprendendo a amarrar o cadarço. Que é para nós, uma criança normal, vai lá, tu ensina a primeira, a segunda, a terceira, a criança vai conseguir fazer o nozinho lá e vai ficar feliz da vida com aquela conquista de que não precisa mais depender da mãe e do pai para amarrar o próprio tênis, certo? Uma criança autista, não. Uma criança autista, daqui a pouco, tu vai ficar meses ensinando ela a amarrar um cadarço. E é isso que a terapia ABA faz. Ela fica meses em cima de um simples sentar. Por exemplo, as primeiras coisas que eu começo dentro da terapia ABA, ensinar a criança, a primeira coisa é saber se ela imita. Por quê? Porque tem autista que tu vai bater palma e vai dizer, bate palma, ele vai ficar olhando pra tua cara. Né? Vai fazer, faz careta, vai ficar olhando pra tua cara. E como é que a gente aprende no decorrer da nossa vida, do nosso desenvolvimento? Imitação. Quem que a gente imita? Nossos pais ou os nossos principais cuidadores. Então, se tu for ver, a vida toda a gente aprende por imitação. E a gente repete as referências nossa de cuidadores. Pai, mãe ou principal cuidador, certo? Então, já começa por aí. E a criança autista, ela vai repetir muito mais vezes, porque uma criança autista, se tu disser para ela senta, ela não vai conseguir ficar sentada. Então, primeiro eu começo a ensinar ela a repetir, né? Aprender a repetir. Então, a partir do momento que ela começa já, eu bato palma, ela bate palma, eu bato pé, ela bate pé, ela tá pronta para aprender. Primeira coisa na aba. Tá pronta para aprender. Tá pronta para aprender, aí eu parto. Agora nós vamos aprender a sentar. Como é que a gente vai aprender a sentar? Eu sento, ela senta. Minha vez, a tua vez. Sempre de forma muito agradável e no tempo da criança, respeitando o tempo da criança, né? Vai ter momentos na sessão que ela vai querer ficar sentada e aí eu controlo. Ah, hoje ela conseguiu ficar sentada 1 minuto. Nossa, por uma criança que mal ficava segundos sentada, 1 minuto é maravilhoso. E assim tu vai indo. Gradativamente. Isso é aba. Depois que tu ensina o sentar, tu vai ensinar ela a esperar. Como é que tu ensina a esperar? Pega um brinquedo que ela mais gosta, tu pega, tu dá pra ela. Ó, agora é minha vez. Aí tu conta pra ela esperar que eu estou com o brinquedo, esperar a vez dela. Agora é a tua vez. E eu espero. E assim a gente vai fazendo esse jogo de vez de cada um para que ela consiga entender o esperar. Minha vez, tua vez. Minha vez, tua vez. E aí tu vai crescendo para outras partes. Tu já ensinou a criança a te copiar, né? Imitar. Tu ensinou a criança a sentar. Tu já ensinou a criança a esperar. Agora só vai. E aí tu consegue trabalhar os outros módulos com ela, né? Que são as estereotipias de mão, aqueles sinais que os pais, às vezes, não conseguem. Eu já escutei muito em consultório de uma mãe dizer assim para mim, eu só queria levar o meu filho no supermercado. Eu só gostaria de poder levar ele no supermercado. Por quê? Porque ela não leva. Porque chegando lá, a criança vai se desorganizar, vai se atirar no chão. E aí, quem não tem o conhecimento de que é uma criança autista que está em crise, por causa, seja lá do ambiente, de barulho, ou muitas pessoas, ou porque saiu dentro daquele cronograma dela, vai dizer, é falta de limite, falta de laço, tu escuta muito isso, né? Enquanto, na verdade, se trata de uma criança que se desorganizou dentro do supermercado, porque eu sempre digo assim, ó, quando a criança se desorganiza, a criança autista se desorganiza, doutora Rosana, é porque ela está pedindo por socorro, principalmente as não verbais. Porque elas não conseguem falar o que elas estão sentindo. É diferente de mim, de ti,
olha, eu tô incomodada com esse ambiente, tá barulhento, vamos sair daqui, vamos para um lugar mais confortável pra gente poder conversar. A gente consegue falar isso. Uma criança autista não consegue. O que ela faz? Bota a mão no ouvido, começa a gritar. Porque para eles, além de tudo, é tudo muito mais sensível. Né? Um ruído para nós que é, um barulho para nós que é ok, suportável, para eles é muito insuportável. Né? Então é isso que a gente tem que saber lidar. Eu sempre digo que não é a criança autista que tem que se adaptar ao nosso mundo, é nós que temos que nos adaptar ao mundo da criança autista cada vez mais, para que a inclusão de fato aconteça. Sim. Enquanto isso não acontecer, não está acontecendo a inclusão. Sabe que essa fala, ela é a minha fala aqui, né, do canal, assim, porque eu sei, obviamente, que quem assiste, basicamente, são mães atípicas e quem assiste são profissionais que trabalham, né, com autismo e com inclusão. Mas eu sempre digo, assim, que o meu sonho, né, é que as famílias típicas assistam, que as famílias típicas procurem saber mais, né? A gente não pode mais, como sociedade em si, fechar o olho para isso, do tipo, não tem na minha casa, não me importa. Exato. Né? A gente como sociedade, né? Os números estão aí, né? Não existe mais uma sala de aula hoje que não tem uma criança autista dentro da sala de aula. Se não tem autista, tem alguma coisa errada ali, porque, né? A métrica diz que tem que ter. Então, assim, as mães precisam ensinar os seus filhos sobre respeitar a diferença, sobre inclusão. Elas precisam trabalhar o respeito dos seus filhos, né? Eu digo muito assim, às vezes o teu vizinho de porta pode ser um autista, né? Pode ter um filho autista. Exato. E tu tá preparado para, de repente, acolher aquela mãe? Às vezes, as pessoas, por não entenderem, por não saberem, não sabem nem o que agir. E, às vezes, tudo que aquela mãe precisa era, sei lá, um cafezinho. Fiz um cafezinho para ti, trouxe um bolo quentinho aqui para ti. Às vezes, só um carinho, sabe? Só um acolher. Um acolher. E a gente, como sociedade, a gente precisa falar sobre isso, né? E essa sempre foi a minha pauta aqui do canal, justamente por isso, assim. A gente precisa trazer conhecimento para as famílias atípicas, para eles conhecerem os seus direitos. Eu sempre falo que para tu poder lutar por um direito, tu tem que saber que ele existe. Exato. Né? Então, para que as famílias saibam seus direitos, para que as famílias conheçam os tratamentos, conheçam o que é tratamento, até para poder dizer, não, eu quero esse tratamento para o meu filho, né? Mas a sociedade típica também precisa saber que isso é uma questão hoje, né? O autismo não é mais como era antigamente, que era escondido dentro de casa. Então, a sociedade como um todo precisa estar unida nisso. E essa frase que tu disse é perfeita. O mundo precisa se adaptar. Um dia eu vi no Instagram, eu acho, alguma coisa assim, numa fala que dizia assim... o meu filho faz 40 horas por semana de terapia para se adaptar aos típicos. E o que os típicos fazem na semana deles para se adaptarem ao meu filho? Nada. Exato. Não fazemos nada, assim. né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa debater, que a gente precisa levar. Eu gosto de levar essa fala adiante, né? Uma situação, muita gente me pergunta se eu tenho um filho atípico, porque parece que só tendo um filho atípico a gente pode vestir uma bandeira. E por quê? Por que as pessoas típicas não podem olhar para uma causa e dizer assim, eu vou abraçar essa causa, eu vou ir atrás, eu vou ajudar, eu vou ver como eu posso fazer para ajudar como pessoa, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Interessante a tua fala, porque eu não tenho filhos, né? Eu não tenho filhos, sou casada, não tenho filhos, né? E também, a minha bandeira, se tu perguntar qual é a minha bandeira é em prol das crianças atípicas, né? É essa bandeira que eu levanto, né? Porque mesmo não sendo mãe, e em atendimento e anamnese com muitas mães atípicas, eu me compadeço com o sofrimento das mães, né? Então, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Quando tu tem um filho, tu idealiza tu faz todo um planejamento para aquele filho, e tu descobrir que o teu filho tem um diagnóstico não é fácil para uma família.
E além de tu descobrir que o teu filho tem um diagnóstico, muitas vezes o teu parceiro de vida, né, geralmente acaba se desvinculando por vergonha, por não Foge, né? aceitar. Exato, foge. Não quis usar essa palavra tão forte, mas foge, né? E acaba ficando aquela mãe desprotegida com aquela criança, tendo que dar conta, às vezes, de 1, 2, 3 filhos autistas, porque eu já peguei famílias com 3 crianças autistas, né? Sim. Ou um filho autista, onde ela tem que deter toda a atenção dela para aquela criança, e outros 2 filhos pequenos têm que se virar, Uhum. né? Então acontece muito e ninguém vê essa realidade, Uhum. porque é muito fácil, né? Uhum. Eu viver dentro da minha caixinha, dentro da minha bolha, no meu mundo perfeito, e não olhar para o lado e me Uhum. compadecer com as dificuldades do outro. E ainda reclamar, né? Exato. Porque tu sabe que isso foi uma coisa que eu percebi muita mudança em mim. Uhum. Porque eu atendo mães atípicas todos os dias. E Uhum. muitas, né? E praticamente todos os atendimentos que eu faço tem uma mãe chorando na minha frente. Uhum. E tu sabe que aí, às vezes, tu começa a olhar pro lado, as pessoas reclamando da vida, e aí eu fico olhando, assim, e eu fui mudando tanto a minha visão de mundo, de Uhum. como pode alguém estar reclamando da sua vida, Exato. né? Porque as pessoas estão aí lutando por um básico, às vezes a gente vê, assim, a dificuldade de conseguir um LOAS, que é um benefício Exato. assistencial, assim, que é E mínimo. que faz uma diferença, não é nem para a família, é para a criança. Sim. Porque com esse valor, a mãe vai conseguir pagar um atendimento particular, Uhum. vai conseguir incluir numa terapia, Uhum. né? E é isso que não se tem conhecimento, né? Da Exatamente. importância desse benefício para a criança. Tu sabe que eu tenho vários clientes que passaram a receber o LOAS, aí eles conseguiram pagar um plano de saúde, e aí com o plano de saúde que eles conseguiram começar a pagar, eles conseguiram Ter acesso. um tratamento, e essa criança pôde apresentar uma evolução. E a gente Perfeito. sabe, né, ô Bárbara, que, por exemplo, uma criança que é submetida a um bom tratamento, ela apresenta um alto índice de desenvolvimento, né? Exato. Então, assim, lutar por esse tratamento e ir em busca desse tratamento pode ser, de fato, um divisor de águas Com na certeza. vida daquele indivíduo, né? Com certeza. Inclusive, doutora Rosana, existem estudos aonde se fala que uma criança com diagnóstico de autista, quando sempre bato nessa tecla. Essa tecla eu bato. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o desenvolvimento da criança, né? Isso é fato. E eu sempre bato nessa tecla. E além disso, já tem estudos comprovando que a criança que quanto mais cedo começa essa fase do desenvolvimento com a equipe multidisciplinar, a fazer as terapias que vão ajudar no desenvolvimento e na evolução dela, quanto mais cedo, melhor. E se são crianças com diagnóstico de autismo tipo nível 3, que a gente tem o leve, moderado e grave, 1, 2 e 3, ela acaba voltando para um leve, ficando ali no leve 1 e 2, e não naquele nível grave, desenvolvendo aquele nível grave. Ou seja, o quanto a terapia vem sendo cada vez mais eficaz na vida dessas crianças, né? Então... O contrário acontece também, né? Também. Uma criança 1 que às vezes não recebe... Pode se tornar 3. Pode se tornar 3. E sempre lembrando, né? Autismo não tem cura. Não existe cura, assim como a questão do diagnóstico, né? Existem 1000 estudos sobre o diagnóstico, da onde vem, o que faz ter autismo. Já existem estudos sobre alimentação, questões de alimentações com geneticamente modificada. Existem estudos sobre as mães geladeiras, que foram mães que não fizeram laço simbiótico mãe e bebê. Existem estudos, o último que saiu foi agora, eu estou sempre lendo, em 2023, acho que foi em dezembro de 2023, se não me falha a memória, o último estudo foi que o gene do autismo estaria no sêmen do homem. Foi feito um estudo nos Estados Unidos. Mas nada se comprova. Tu entende que existem muitos estudos sobre as vacinas que a mãe toma durante a gestação e medicações que a mãe tem que tomar durante a gestação. Questões realmente genéticas, né? Mas não existem um estudo específico que diz assim, ó, bom, a origem do autismo é tal coisa. Não existe.
Até hoje, a ciência está atrás da descoberta da origem. Por quê? Porque onde tu descobre a origem, tu vai lá e consegue um tratamento, tu consegue cortar aquilo ali. É que nem antigamente, lembra que antigamente nasciam crianças, eu não vou saber o nome do remédio, tá? Mas antigamente, muito tempo atrás, nasciam crianças com os membros superiores curtos, encurtados. Por quê? Porque muitas crianças nasciam assim. Aí foram descobrir que era por causa de uma medicamento que a mãe tomava na gestação e que aquilo ali afetava o bebê. Então quando descobriram, esse medicamento não foi mais dado para a mãe. Então, o índice de crianças que nasciam com os membros inferiores encurtados, né, muitas vezes com má formação, diminuiu. Porque eles descobriram a origem, a causa. E até hoje não se sabe a origem, a causa do autismo. Né? Não existe hoje ainda um estudo científico que possa dizer a origem do autismo é tal medicamento, é isso que faz com que a criança desenvolva o autismo, porque ela desenvolve o autismo. Né? Então, não se sabe, ainda não se sabe. Sim, mas apesar de não se saber a causa, de a gente saber que não existe cura, existe tratamento. Exato, né? que é o Existe principal. Manejo. Exato. Existe formas de se agir com essas pessoas, né? Então, a partir do momento em que as pessoas passarem a ter esse conhecimento de como agir, como que aquele indivíduo funciona, o que desregula, o que traz o conforto, né? Objetos de apego que ajudam. Tudo isso facilita. E eu acho que aí a gente vem para a questão da escola, né? Como que os professores, não só os professores, mas todos os profissionais que trabalham nas escolas, quanto eles estão preparados para entender, para manejar, para saber como agir, né? O quanto eu queria ter um número de quantos % dessas crianças têm o PEI. O PEI é respeitado, sim. né? Tá sendo feito o PEI tá sendo respeitado, ele tá sendo ali a cada 3 meses reavaliado para ver se houve desenvolvimento, se não houve, o que mudou, o que melhorou. Então, por isso que eu digo, capacitar esses professores para receber essas crianças, para fazer, como eu te falei, protocolo de evolução dessas crianças e entender, bom, a criança foi para fazer o diagnóstico, veio com o diagnóstico, agora o que nós vamos fazer enquanto escola? Primeira coisa, a escola tem que apoiar essa família e dizer, estamos juntos, né? E juntos nós vamos construir o futuro do seu filho. Dentro, eu sempre digo, dentro da limitação da criança, né? E aí, a escola, ela pode aplicar a aba, sabia? Pode. A aba pode ser aplicada dentro da escola. Meu sonho um dia é ver todas as escolas aplicando aba, né? E ela pode, então, pegar um checklist e fazer, bom, hoje essa criança, ela se encontra assim. Vou conversar, essa criança faz, com diagnóstico, ela está indo a terapias? Está. Vou buscar receber esses profissionais para saber o que eles estão trabalhando com essa criança. E eu, dentro da escola, eu vou fazer o meu PEI de acordo com o que essa criança está sendo, realizando de atividades fora. Então, por exemplo, eu posso muito bem construir o meu PEI dentro da sala de aula, não apenas ali com aquele clichê de que tem que ser dentro de tarefa educacional. Eu posso construir o meu PEI com a criança de que eu estou ensinando ela a sentar na classe de aula. E eu posso ficar 3 meses com essa criança trabalhando sentar dentro da sala de aula. Porque se um professor tem um aluno que ele passa a aula inteira andando, girando, mexendo no estojo das outras. Eu te digo isso porque eu já tive essa experiência, né? De criança de não conseguir ficar sentada, tu bota ela sentada, ela levanta e ela fica. Então, se o professor conseguir, durante 3 meses, fazer com que essa criança fique sentada e pintar algo que ela goste, meu Deus, tem que levantar a mão para o céu. Porque tu conseguiu tirar de uma criança que não sentava para sentar e fazer uma atividade?
Tá entendendo? Então, tu pode construir um PEI projetar dentro daquilo que tu precisa trabalhar com a criança. E é isso. E aí, apresentar para os pais. Olha, lá no início, a criança ela não sentava, ela não esperava, ela só ficava fora da sala. Ela ficava muito mais tempo no pátio do que dentro da sala. Hoje, num período de 4 horas dentro de escolar, ela consegue ficar 1h30 dentro da sala, 2 horas. Já é um baita ganho para uma criança atípica. Então, tá entendendo que tu pode construir esse PEI, né? E construir junto com uma aba. E o professor, como é que o professor vai trabalhar o sentar, né? Ele vai trabalhar o sentar pegando o objeto de preferência da criança na escola. Toda criança tem um objeto de preferência. De todas as crianças que eu já presenciei em sala de aula, todas tinham um objeto, né, que eu chamo objeto de apego. Então, tu vai usar esse objeto de apego. E esse objeto de apego, tu vai dizer para ela, agora tu vai ficar sentada aqui. Então, eu vou te tirar o objeto. E tu vai trabalhando com ela. Sim. E as crianças, e eu digo assim, doutora Rosana, todas as crianças aprendem. Eu não aceito um professor dizer, eu já escutei, tá? De professor é muito triste, mas eu já escutei. Por que tu perde o teu tempo com ele? Ele não vai aprender. Eu já escutei. É triste falar isso, mas eu já escutei. E eu digo, ele vai. Já aconteceu situações comigo, tá? Tu até quer entender um pouco o professor, de ter vários alunos, ter que dar conta de PEI, ter que dar conta de várias coisas, né? Tu quer entender. Mas eu penso comigo, a gente tem que investir, tem que ter o nosso investimento ali naquele ser. E o que é investir? É apostar. E já aconteceu comigo de ter uma criança, né? Isso enquanto psicopedagoga, que não estava alfabetizada, né? Tinha um diagnóstico de autismo leve, numa escola em Canoas, onde eu atuei por 6 meses. E eu era psicopedagoga formada, mas eu estava nessa escola alocada como estudante de psicologia, né? E eu investi 6 meses nessa criança. E eu provei para a professora que em 6 meses ela conseguiu ser alfabetizada, que era do meio do ano até o final do ano, né? Então, eu investi muito nessa criança e ela conseguiu, ela já tinha reconhecimento das letras. E o que eu disse para a professora? Nesse canto do quadro, tu vai fazer letra bastão. Ele já estava na 3ª série, não estava alfabetizada. Só ia passando de ano em ano, né? E tu vai fazer esse quadro aqui, onde tu vai botar em letra bastão, porque as outras crianças já estavam aprendendo linha cursiva, né? E aí tu vai botar aqui a data para ele copiar, tu vai botar todas as coisinhas que ele tem que fazer nesse pedacinho do quadro, que é aqui que eu vou trabalhar com ele. E a gente foi indo. Quando ele se desorganizava, eu tirava da sala, levava para a sala de atendimento educacional, depois voltava, e assim a gente ia construindo. Chegou o final do ano, ele já sabia reconhecer todo o alfabeto, ele já sabia ler, tipo, palavras pequenas, casa, pato, né? E uma criança que estava na 3ª série que não sabia nem reconhecer as letras. Teve uma outra situação, eu sempre gosto de trazer muito as minhas experiências profissionais. Teve uma outra situação de uma menina autista gravíssima, nessa mesma escola, e ela não parava na sala de aula. Não queria ficar, e ela amava quando tinha aula de informática, né, que tinha num determinado dia, que os alunos iam para a sala de informática. E a professora não deixava ela entrar, porque ela não parava e ela ficava indo de computador em computador, e ela mexia, às vezes ela desligava, né? E eu falei assim para a professora, não, ela vai entrar. Não vai. Vai. Ah, então é por conta e risco. Conta e risco minha. Ela vai entrar, ela vai ser inclusa nessa aula. E aí eu disse, pode ligar um computador para ela, que eu vou sentar aqui do lado dela. E aí sentei, ela ia levantar, eu disse, não, aqui, e eu fazia aba com ela. Aqui, ó, o joguinho, né, do tempo todo. Porque eu era psicopedagoga, eu já era formada em terapia aba e estava fazendo psicologia. E aplicava já a aba nela. E ela ia levantar, eu, não, fulana, aqui, ó, o joguinho, tu tá... Aí eu disse, tá, vamos levantar, tu vai ver, todos estão jogando o mesmo joguinho, tu viu? Agora é tua vez de tu jogar o teu joguinho. E ela não era verbal, mas ela entendia tudo que eu falava.
Peguei ela pela mão, agora é tua vez, teu joguinho, a minha vez, a tua vez. E assim eu fui. Aí eu fui. Também, uma menina que depois entrava, sentava no computador dela e ficava jogando o joguinho dela. Eu acho que isso é importante pra gente... Ai, minha voz hoje tá falhando. Toma água, toma água. Vou tomar uma água aqui pra ver se... Eu acho que isso é importante pra gente falar também, que ninguém pode ser taxado como não é capaz, Exato. não é possível, né? Eu acho que, obviamente, a gente sabe que dentro de um espectro vão ter pessoas que vão mais, pessoas que vão menos, que vão entregar mais, que vão entregar menos, mas é impossível, não tem uma bola de cristal aqui na nossa frente que diga que essa pessoa não é apta, Não existe, né, não a existe. algo, né? Eu acho que todos têm as suas potências, só que tem que ser trabalhado nisso, né? Exato. Sem esse trabalho, de fato, aquela pessoa não vai conseguir, Por né? isso que eu sempre falo também nessa tecla, respeitando o tempo da criança, porque um vai aprender de um jeito, outro vai aprender de outro. Eu sempre digo, crianças autistas, elas não são iguais, nós não somos iguais, né? Principalmente crianças atípicas. Então, uma vai aprender muito mais rápido, a outra não. Então, eu sempre digo, respeite o limite da criança. Ah, tu tá ensinando a sentar, ela, né, tá indo. Tu vê que ela tá no limite, respeita, dá o tempo que ela precisa. Retoma outro dia. Não força a barra. Porque daí, ao invés de ser prazeroso, a criança pega ranço. E aí esquece. Aí não vai aprender mesmo. Sim. Porque aquilo não é mais prazeroso. Tudo que tu aprende na vida tem que ser prazeroso. Tu tem que gostar daquilo ali. Tem que ser interessante, né? E a mesma coisa com a terapia ABA no ensinamento para que a criança tenha um melhor desenvolvimento. Porque o que tu quer construir com a criança? Atividades, rotinas que vão agregar no desenvolvimento da vida dela, para ela ter qualidade de vida. É ter qualidade de vida. Uma criança, por exemplo, como tu falou, né? Uma pessoa que está ali, uma criança autista grave, que não consegue sair, que fica só trancada dentro de casa, que os pais não conseguem, né, desenvolver nada. Se tu botar essa criança na aba, essa criança, os pais já conseguir sair, já conseguir levar para um restaurante, já conseguir sentar. O que tu apresentou para a criança? Qualidade de vida. E não só para criança. Para a família. Porque é uma família inteira que vive aquele autismo. Exatamente. Ali, né? E é importante a gente falar também da questão do ABA naturalista. Porque se tem essa discussão e do quanto é importante, tu citaste antes a questão da criança ir no supermercado, né? O quanto é importante o terapeuta ir no supermercado com aquela criança e sensibilizando e desenvolvendo ele para que ele consiga, né? Não é uma terapia que pode ficar dentro do ambiente clínico ali, porque de fato precisa ir para o ambiente naturalista, né? Por isso que eu penso que levar a terapia ABA para dentro da sala de aula seria assim, ó, digamos, como é que eu vou usar a palavra correta, assim, não digo a chave de ouro, mas seria assim, eu digo que tem o pote de mel, o arco-íris, quando a gente brinca, né? Mas seria assim, algo muito, muito bom, né? Tu conseguir levar a terapia ABA para a sala de aula e fazer com que esses professores ajudem esses profissionais a desenvolver aquela criança dentro do limite do espaço dela. E aí, como é que é, então, esse curso, né? Porque tu desenvolveu, então, um curso onde tu capacita, orienta, enfim, auxilia professores a ter esse manejo, a ter esse olhar, esse cuidado. Como que é feito esse curso? Como que, se alguém quiser fazer o curso, como que faz? O que tu vem percebendo de feedback, né? De retorno de quem fez o curso e depois foi para a escola? Conta um pouquinho para nós disso aí. Então, esse curso ele foi desenvolvido junto com o Instituto IRDESE, né? Então, esse curso ele tem 9 módulos e aonde o professor, primeira coisa que ele aprende é ter o olhar, né? Ele aprende todas as fases do desenvolvimento da criança, que é uma coisa que um professor não vai aprender no curso normal de pedagogia. Então, a partir das fases do desenvolvimento da criança, cada vez mais o professor vai tendo o olhar filtrado
para entender comportamentos da criança. Não só autista, ele aprende sobre o TDAH e sobre o TOD, né? São sobre os 3, né, neurodivergências que ele consegue aprender aquilo ali. Então, a partir disso, ele aprende a fazer o protocolo. Eu ensino a fazer o protocolo, né, da criança, de como ela está, e ensino a fazer o PEI, a construir o PEI com a criança, de forma muito simples. E todas as sextas-feiras eu tenho feedback, porque é onde alguns professores já estão tendo a oportunidade de fazer, e toda sexta-feira é uma média de 200 professores que estão fazendo o curso, e é onde eu entro online com esses professores e tiro dúvidas, né? Daquilo que eles já viram nos módulos, né? Então, eu tenho dúvida, tenho tal aluno assim, como eu vou construir? Então, são dúvidas que eles trazem da prática, né? E que junto a gente vai debatendo. Bom, então com esse tal aluno tu vai fazer tal e tal situação, né? Sim. Então, é bem, bem interessante. E se a pessoa quiser comprar esse curso, por exemplo? Para comprar esse curso, tem que ser através do Instituto IRDESE Educação. O IRDESE tem uma página no Instagram, IRDESE Educação, né? Entra no direct ali, né? Fala que tem interesse no curso, que com certeza será direcionado e vai conseguir... E ele consegue ter acesso a esses módulos. Sim. Porque eu acho que é importante. Eu participei do Congresso Gaúcho, que teve agora em fevereiro, acho que teve aqui no Araújo Viana, que era o Congresso de Autismo. Legal. E eu achei bem interessante que, em alguma das palestras, foi questionado se haviam professores no curso. E muita gente levantou a mão. Que legal. E eu fiquei, assim, muito feliz de ver o quanto os professores estavam indo em busca de conhecimento, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que na prática as escolas, enfim, elas não estão capacitando esses profissionais, né? Então, muito está partindo individualmente dos professores eles estão se deparando com um desafio que eles não estão sabendo lidar. Sim. E que, de fato, eles não foram preparados para isso, né? E eles estão indo em busca. Então, eu acho esse movimento muito bacana, né? Com certeza. De que a gente sabe que a escola também deveria proporcionar esse tipo de treinamento e devia estar a todo momento, né? Eu já recebi profissionais aqui que me disseram que a inclusão da escola é uma palestra de 1 hora no início do ano. Exato. Que é geralmente na semana pedagógica das escolas, né? Então, como eu participei da escola, eles têm aquela semana pedagógica. E sim, seria um curso que as escolas poderiam estar adquirindo e proporcionar para os seus professores. Esses professores que hoje, que têm esse feedback muito positivo, né? São todos do estado de Mato Grosso. Então, onde o IRDESE fez uma parceria com a Secretaria da Educação, né? E oferece para esses professores de vários municípios, né? Então, para te ter uma ideia, cada semana a gente tem uma média de 200 professores. Olha quantos professores estão sendo alcançados em Mato Grosso, né? Com esse conhecimento. É fantástico, né? É o que a gente... É o que a gente quer, né? A gente quer mais pessoas sabendo, a gente quer mais pessoas entendendo, porque eu acho que só assim, de fato, a gente vai poder falar de inclusão. Porque hoje o que se tem é uma lei. Né? É uma lei, mas na prática ela não acontece. E muito importante também esse curso, não só professores fazem, pais também fazem, porque quando tem os encontros online nas sextas-feiras, né? A pessoa que conduz, né, sempre me diz: olha, Bárbara, nós temos professores, nós estamos em tal município, nós estamos com tantos professores, já aconteceu de ter 400 professores, e estamos com X pais e mães atípicos que também se interessaram em fazer o curso. Isso é fantástico, né? Muito. Eu sempre tive uma ideia, assim, de que capacitar os pais, né? Por exemplo, pais terem conhecimento de aba, o quanto isso poderia ajudar, né? Nesse desenvolvimento, porque a gente sabe que o tratamento não vem, né? A gente sabe que, infelizmente, o SUS não entrega, né? O tratamento é filas imensas, né? Tem cidades que nem tem
atendimento, né? Que as crianças tem estão lá. muitos municípios que não, né? não tem. Não vai tem. para o interior, né? Aqui na Exato. cidade, na capital já é difícil. Muito, né? muito. As filas gigantescas. Gigantescas. Aí tu vai pro interior, então nem se fala. Eu sempre enxerguei como uma forma de melhorar isso, capacitar pais. Né? Ainda que é óbvio que o pai nunca vai ser tão eficiente quanto uma psicóloga especialista em aba, quanto uma fono especialista em CAA. Não vai ser tão Não, mas eficiente. ajuda bastante. Mas ajuda muito. Bastante. E isso já é feito na Europa, né? Então... Eu vou te trazer uma experiência. Tem tempo para te trazer uma experiência? Tem. Vou te trazer uma experiência. Porque tem isso também. Eu sempre falo muito, né, para os professores e para qualquer profissional. Às vezes tu tá trabalhando com uma criança e por mais conhecimento que tu tenha, vai chegar momentos que tu tá trabalhando com a criança e parece que tudo que tu tá fazendo... parece que não é o correto, tu te sente impotente. Eu já me senti impotente várias vezes, enquanto profissional. E eu gosto muito de falar sobre esse caso, inclusive eu sempre falo sobre esse caso quando eu estou no contato com os professores, porque para animar os professores e dizer, vai ter momento que vocês vão se sentir incapazes na sala de aula com essa criança. E tá tudo certo, mas não desistem, né? Então, aconteceu numa situação, eu atendi um menino de 4 anos. E na época ele estava aprendendo cores na escolinha, né? Fui atrás para saber, ele estava aprendendo cores. Eu falei, bom, vou trabalhar com ele cores então, né? E essa criança chegava para mim no consultório e eu tinha uma sala muito decorada, com muitas coisas na parede coloridas, com aqueles EVAs e bichinhos e tudo mais, né? No início, para te ter uma ideia, ele não entrava sozinho comigo na sala de jeito nenhum, sempre a mãe tinha que entrar. E aí a gente foi construindo com ele, deixar a porta um pouquinho aberta, foi indo até que, por final, ele já fechava a porta, ele entrava comigo e lá ele acessava tudo que ele queria, já sabia o que ele gostava, deixava acessível para ele e ia construindo com ele, né, a aba. E eu trabalhava cores e falava, olha que legal, tudo que ele pegava na mão, eu dizia, olha que cor é isso, é o vermelho, esse aqui é o verde, que cor é esse bichinho? E ficava trabalhando as cores com essa criança. Vou ser bem sincera, eu fiquei meses trabalhando com ele, doutora Rosana, meses, e teve uma hora que eu pensei, meu Deus, essa criança não expressa nenhuma cor, não fala, né? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Até que um santo dia, a mãe chega pra mim, eu sempre conto essa história, eu meio que me emociono, viu? A mãe chega pra mim e diz assim pra mim, eu preciso te falar uma coisa. A mãe mega empolgada. E me conta. Eu estava cortando o tomate e ele chegou para mim e falou, vermelho. Ele viu a banana na cesta de frutas amarelo. E aí destravou e começou. É um clique. Exatamente, virou a chave e começou a falar todas as cores. Eu fiquei, a mãe emocionada, eu emocionada na hora, sabe? E eu falei, eu tô no caminho certo. Com certeza. É a importância de não desistir, né? Exato. Tu sabe que eu gravei um podcast, eu participei de um congresso de autismo que teve em Fortaleza agora, faz umas 2, 3 semanas. E aí eu fui lá pra gravar com os palestrantes, né? E tava com o podcast lá. E aí a gente gravou com o Dr. Cor. Ele é um empresário, enfim, ele é um cientista, um descobridor, que ele criou tintas com cheiros. Que legal! E na verdade, inicialmente, a ideia dele era para cegos, né? Para que os cegos pudessem pintar. Ai, que top! E aí ele acabou vendo que isso ajudava muito os autistas. Porque daí as tintas tinham cheiros. Então, por exemplo, a tinta vermelha tinha cheiro de morango. Né? A tinta amarela tem cheiro de maracujá. E ele começou a perceber quando... alguns profissionais começaram a usar essas tintas, começaram a trabalhar o sensorial. Então, crianças começaram a melhorar a seletividade alimentar, porque daí o cheiro ativava alguma coisa. Sim, aguça tudo no cérebro. E aí, chegava em casa e começava a pedir, né, aquilo. O branco tem cheiro de pipoca, e chegava em casa e pedia pipoca pra mãe. Então, a gente vai vendo assim, ó, que existem muitas formas de, daqui a pouco, atingir, né? Então... eu acho que é isso, assim, é pessoas pensando em alternativas para que a gente consiga, de fato, encontrar uma forma, porque às vezes, talvez aquela tinta para uma determinada criança não vai fazer
resultado nenhum, mas para outra pode fazer. Exato. Então, é poder ter essa gama e essa diversidade de Com alternativas. Olha, eu achei muito bacana isso aí das tintas, hein? É muito bacana. O projeto dele, eu Muito. fiquei Ai, encantadíssima. maravilhoso, eu quero conhecer. Ele até me deu um material. Eu Uhum. vou te levar uma hora pra tu veres. É Ai, eu quero ver. muito legal. Ai, O que programa top. dele vai pro ar daqui uns dias. Aí, quando vier, também eu vou te enviar pra tu veres. Assim, Tá. é muito bacana. Eu sei que ele ganhou prêmios, sei que teve um prêmio na Globo, que daí eles estavam fazendo de Gente, pessoas... isso aí tu pode começar a usar em consultório, proporcionar para os profissionais, porque a Exatamente. parte de seletividade da criança é muito importante tu trabalhar. Eu achei a ideia dele fantástica. Muito. Daí a gente gravou, daí ele me botou uma venda no meu olho. E aí ele fazia eu cheirar as Uhum. tintas. Assim, foi um programa muito legal. E daqui a pouquinho vai pro ar aí, tá sendo trabalhada Que a legal. edição. E fantástico, assim. E ele ganhou um prêmio justamente... era um prêmio, assim, tipo, pessoas comuns com ideias brilhantes. Uma Sim. coisa assim, Uhum. né? E tava recebendo prêmio em Nova York. Ele tava, Ai, tipo... que Foi bem legal, longe a ideia dele. sim. E a ideia dele é muito interessante. Muito, eu E- amei. E aí tu falou das cores agora. Sim, para trabalhar com as crianças autistas, sim, tu trabalha cores e tu trabalha tu trabalha todo o sensorial, né? Eu trabalho muito, trabalhava em consultório, né? Muito cores com massa de modelar, porque eu já trabalhava a motricidade fina, né? Uhum, Com a criança e já as cores também, né? uhum. Então, imagina tu trabalhar isso com cheiro, até porque também tu tem que cuidar dependendo do nível da criança de autismo, a criança põe na boca, né? Aham. Então, Sim. massa de modelar é uma coisa que nem era para todas que eu podia utilizar, porque quando eu vi já tava na boca, meu Deus, Sim. sabe? Então, Sim. tinha que tirar. Então, tudo isso tem que cuidar, né? Então, Sim. eu achei maravilhoso. Não, eu também achei fantástica a ideia dele. Bárbara, a gente tá chegando no fim aqui. Ai, que pena, passou rápido. Não, mas a gente já tem um outro em breve aí, né? Ótimo. A gente tem bastante pra conversar e acho que muita coisa pra fazer junto ainda aí na Sim. vida. Eu já tô aqui com a minha cabeça A mil. tendo muitas ideias. Ai, legal. Que legal. Eu sempre finalizo os episódios fazendo uma pergunta, né? Então, eu queria que tu me respondesse, assim, se tu tivesse diante de ti agora uma família que acabou de receber o diagnóstico e tá vivendo aquele luto, o que tu diria pra ela? Primeiramente, eu acolhia. Eu ia acolher essa criança, essa família inteira. Acolhimento, né? E dizer, estamos juntos. Acho que é o principal. Acho que é isso, né? Acolher e estamos juntos. É. Não desista do teu filho, né? É só um diagnóstico. Uhum. Isso é uma coisa que eu sempre dizia para os pais, tá? Sim, ele tem um diagnóstico, tá? E ele vai desenvolver dentro do tempo dele. Uhum. Pode ser que não é porque ele tem um diagnóstico que ele vai ser um incapaz pro resto da vida. Uhum. Não, ele tem um diagnóstico, mas a gente vai trabalhar em cima desse diagnóstico, a gente vai superar. Eu acho que é o principal. Sim, com certeza. Obrigada pela tua presença. E eu que agradeço o convite. Obrigada pela participação. Obrigada por trazer o teu conhecimento, né? Eu vou pedir pro pessoal deixar aqui na edição o contato, então, do curso também, né? Para quem quiser, para os professores que quiserem, Uhum. né? Isso. Comprar o curso, enfim, Uhum. poder fazer, né? Na modalidade online. Isso. E obrigada pela tua Eu que participação. eu que agradeço. Quem quiser me seguir, podem. Acho que é interessante tu deixar mesmo do IRDESE, o contato do Isso. Instituto IRDESE Educação. E quem quiser me seguir é Psico Bárbara Maciel, no meu Instagram. Obrigada. Gente, então esse foi mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Se você gostou, curte, compartilha, te inscreve no canal para tu sempre receber ativação ali quando sair um vídeo novo, toda terça-feira às 19 horas. Até o próximo. Tchau, tchau.